Então, o enunciado dizia o seguinte, ó. Um objeto que está situado a 40 centímetros da lente, certo? Se ele está situado a 40 centímetros da lente, essa é a posição dele, né? Então, vamos colocar aqui. Deixa eu mudar uma das cores para amarela. Fica fácil de ler. Então, ele vai estar aqui, ó, a 10 centímetros de distância. Certo? Por que não está aí no amarelo? Deixa eu pôr o amarelo aqui de novo. Ó, posição do objeto de 10 centímetros. Só que essa posição, na verdade, não é a posição do objeto, é a posição que ele se aproximou. Então, o que acontece? Você tinha um objeto que estava a 40 centímetros da lente, vou aproximar mais, ele estava aqui a 40 centímetros, e aí você aproximou ele 10 centímetros. Então, se você estava a 40 e aproximou 10, você chegou a 30, né? Nós fomos para 30 centímetros. Quando você estava a 40 centímetros, a imagem era formada em uma posição pelinha. E quando você aproximou a 30 centímetros, essa imagem passou a ser aproximada para 3/2 pelinha. Então, na verdade, a imagem está se afastando, né? Ela foi para mais longe. Você aproximou o objeto da lente e a imagem se afastou da lente. A imagem aumentou de tamanho. O que ele está pedindo para você? Ele está falando para você o seguinte, ó. Calcula para mim qual a distância focal e a convergência da lente. Bom, distância focal é o F. Distância focal é o Fzinho. E convergência é o C. Então eu tenho que calcular essas duas coisas aqui. O foco e a convergência. Se a gente aplicar a primeira fórmula que nós vimos, né, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', nós podemos tentar, né, calcular o valor de F. Se a gente vai conseguir já é outra história, mas a gente pode tentar calcular esse valor aqui. Como que eu posso fazer isso? Substituindo os valores. Quais são os valores que eu tenho? Olha, o P, no primeiro momento, valia 40 centímetros, né? Então, vou apagar o P daqui e vou colocar 40 no lugar dele. E o P', valinha P', a gente não sabe quanto ele vale. Então, vou manter aqui o P' como P'. Quantas incógnitas eu tenho aqui? 2, né? Eu não sei nem o F, nem o P'. Então, não dá pra gente calcular. Vou tentar pelo segundo formato ali, ó. Ele me falou... Vou aplicar de novo a equação. Ele me falou... Oi. É o valor do P' quando você está a 30 centímetros da lente. Né? É uma proporção. O P' cresceu 3/2. Ou seja, ele cresceu 1,5 vezes, né? Ele ficou 1,5 vezes maior aqui. Pelo menos a distância, né? Como que eu sei que é calcular 1 sobre 40 mais 1 P' sobre P'? Como que eu sei que é essa possibilidade? Como que eu sei? Eu não sei. A gente está descobrindo agora. A gente não sabe o que a gente tem que fazer. A gente está testando algumas coisas para ver o que funcionaria e o que não funcionaria. Então, o que eu estou fazendo aqui é tentando encaixar numa fórmula que eu consiga ter um valor, calcular alguma coisa, né? Então, como eu não tenho muitos valores, a gente vai tentar usar esse formato, ó. 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. No segundo momento, quanto valia o nosso P? 30 centímetros. Então, eu vou trocar o P por 30. E o que aconteceu com o P' nesse segundo momento? Ele foi para 3/2, né? Então, eu vou jogar isso aqui na fórmula. Ó. P' agora é 3/2. Eu vou alterar essa parte aqui da equação, porque isso aqui está muito estranho, não tá? Então, vou fazer aqui, ó, 1 sobre 3/2 P'. Como que eu resolvo essa parte aqui? Você resolve assim, ó. O cara que está em cima você mantém e você multiplica pelo cara que está embaixo invertido. Os professores sempre falam, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. É isso? Regra de fração. Então eu vou manter o número 1, que é a parte de cima, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 3 P'.
Então fica mais bonito escrever assim, ó, 2/3, né? O pelinho aqui embaixo, 2/3 pelinhas, do que escrever essa jossa que estava aqui. Então eu vou substituir, eu vou apagar isso aqui e vou colocar no lugar essa forma que é mais bonita de se escrever, ó, 2/3 pelinhas. Só que as duas equações que eu cheguei, tanto a primeira quanto a segunda, ó, vamos circular elas aqui. Tanto essa quanto essa, as duas têm duas incógnitas, né? Aqui eu tenho F pelinha e aqui eu tenho F pelinha. Mas e se eu substituísse uma dentro da outra, fizesse tipo um sistema? Aqui não é 1/F? Aqui também não é 1/F? Concorda que essas coisas então são iguais? Porque o foco não muda, o foco da lente continua sendo o mesmo. Então eu posso igualar esses dois caras. Eu posso dizer que 1/F é igual a 1/F. Faz sentido isso? Faz, isso é uma igualdade. Só que 1/F é igual a tudo isso aqui, né? Então eu posso pegar esses valores e jogar aqui. Em vez de 1/F, eu vou escrever aqui, ó, 1/40 mais 1/peninha. E do lado de cá, a gente sabe que 1/F é igual a isso aqui, né? Então eu posso substituir aqui também e dizer que 1/F, na verdade, é 1/30 mais 2/3 peninhas. Olha como que ficou essa expressão que eu montei. Quantas incógnitas ela tem? Uma só, que é o pelinho, não é? Se eu tenho uma incógnita só, dá para resolver com uma incógnita só? Dá. Então vamos ver se vocês estão bons de fração. O que eu faço com essa expressão? Oi? MMC? Poderia. Mas antes de eu tentar resolver uma expressão, eu sempre isolo a letra, lembra disso? Então quem é o termo que eu quero isolar? O pelinha, né? Eu quero descobrir, então eu vou isolar ele. Então eu vou pegar esse pelinha que está aqui, ó, e vou mandar ele para lá. Ele vai o quê? Negativo. Então do lado de cá vai chegar um menos 1 pelinha, 1/peninha. Aqui eu não tinha pelinha do lado de cá, então esse cara eu vou manter. Vou manter ele aqui, ó, vai ficar 2/3 pelinha. Esse 1/30 tem pelinha nele? Então eu vou mandar ele para cá. Se ele está positivo, ele vem o quê? Então do lado de cá eu tinha 1/40 e está chegando agora um cara que é 1/30, só que está vindo negativo. Agora sim, eu tenho letras de um lado e, entre aspas, números do outro. Eu vou estender um pouco mais essa tela porque a pergunta a gente não vai precisar dela por enquanto. Então a gente fica com mais espaço de tela. Se eu pegar esses dois termos aqui, é uma subtração de fração. Para mim resolver, eu preciso descobrir o MMC dos termos. Qual que é o MMC de 40 e 30? 120, perfeito. Então aqui vai entrar 120. O que eu faço? Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 120 por 40 dá 3. 3 vezes 1, 3. 120 por 30 dá 4. 4 vezes 1, 4. O sinal era negativo, então você mantém o sinal negativo. Do lado de cá, qual que é o MMC de 3 pelinha e pelinha? 3 pelinha, né? Porque se eu multiplicar a pelinha por 3, eu vou ter 3 pelinhas. Então, esse exercício, por exemplo, é um exercício que mostra o quanto a física ela pode ser complexa a partir do momento que você não entende matemática básica. Porque se você cai numa expressão como essa e tu não sabe fração, tu não resolve. Tu tem que saber tirar MC, tu tem que saber trabalhar com a fração, né? Olha só, 3 pelinhas vai dividir por 3 pelinha, vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2. 3 pelinha por pelinha dá 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Beleza? Ficou do lado de cá 3 menos 4, menos 1 sobre 120. Do lado de cá 2 menos 3, menos 1 sobre 3 pelinha.
que eu posso fazer agora? Eu posso inverter as duas frações. Eu posso deixar assim, ó, 120 sobre menos 1 é igual a 3 pelinhas sobre menos 1. E aí eu tenho o sinal de negativo dos dois lados, eu posso simplesmente cancelar esses sinais. Por quê? Porque é como se eu estivesse multiplicando toda a equação por menos 1. O embaixo, faz sentido eu escrever fração com o embaixo? Então eu vou tirar. Ficou aqui 120 igual a 3 peninhas. Está multiplicando, passa dividindo. 120 por 3 é igual a peninha. Logo, peninha vale 40 centímetros. Que maravilha! Achamos o peninho. Qual fração? Essa aqui? Esse aqui? Esse aqui? PMC é porque assim, ó, eu preciso de um número que esteja na tabuada do pelinha e do 3 pelinha. Como é que seria essa tabuada muito louca aqui, né? 1 vezes pelinha daria quanto? Pelinha. 2 vezes pelinha daria quanto? 2 pelinha. 3 vezes pelinha daria 3 pelinha. E essa tabuada aqui? 1 vezes 3 pelinha, 3 pelinha. 2 vezes 3 pelinha, 6 pelinha. Eu poderia fazer isso o dia inteiro. Só que eu quero um múltiplo que apareça nas duas tabuadas. E eu já achei, ó. 3 pelinha aparece nessa tabuada e também aparece nessa. Isso é o que a gente chama em matemática de MMC, mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo dos dois termos. Por isso que aqui entrou um 3 peninha, né? Vou apagar isso daqui. Bom, a gente achou o valor de pelinha, né? Quanto valia o pelinha? 40. Então eu vou reescrever uma dessas duas equações, ó, para poder encontrar o foco, né? A primeira é bem mais fácil. A primeira estava assim: 1 sobre f é igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre pelinha. Agora no lugar do pelinha vai entrar quem? 40. Que maravilha, porque ficou assim, ó, 40 e 40. O denominador vai ser 40. Aqui eu vou ter 1 mais 1. Isso vai ficar 2 sobre 40. Dá para simplificar 2 sobre 40? Sim. Dá para simplificar por 2. Isso ficaria quanto? 1 sobre 20. Então, 1f, 1 sobre f, é igual a 1 sobre 20. Se eu inverter os dois lados, ficaria que f é igual a 20. Porque embaixo ficaria 1 dos dois lados, não faz sentido. Então eu consigo chegar à conclusão que o meu foco é 20 centímetros. Eu nem dei um tchauzinho para a Fran, eu estava escrevendo aqui. 20 centímetros. Professor, Oi. Eu não entendi a parte de cima ali do 1 sobre 40 mais 1 sobre 40. Eu tirei o MC de 40 e 40. 40 e 40 tem o MC de 40. Ao mesmo termo. Mas eu acho que eu achei que essa frequência não é igual a 1 sobre 40. É a fórmula, é essa fórmula aqui que nós estávamos usando. Ah, o pelinha é 40. Pelinha 40, isso. Nós tivemos um trabalhão para achar ele aqui, né? Pelinha igual a 40. Bom, achamos finalmente o foco, que era uma das perguntas, lembra? Achamos o foco. Então, já posso responder. Letra A. O foco vale 20 centímetros. Mas ele não queria o C também da convergência? Como que você calcula convergência, aluno? Convergência é igual a 1 sobre foco. Olha o maior erro. O maior erro é o aluno fazer assim, ó. Vir aqui no foco e jogar 20. Não era 20 o foco? Então ele faz 1 sobre 20 é a convergência. Errado. Por quê? Porque na convergência o valor do foco tem que estar sempre em metros. E era 20 centímetros. Então 20 centímetros em metro fica quanto? 0,2.
Então a convergência vai ser 1 sobre 0,2. 1 sobre 0,2 é equivalente a 5 dioptrias, né? O que é dioptrias? É a unidade de medida de convergência. Tem alguns professores que chamam só de divergência, a mesma coisa, né? Convergência ou divergência. Tá aí, com isso a gente respondeu o valor do foco e o valor da convergência, 5 dioptria. Para o pessoal que está vendo esse vídeo no YouTube, o que eles têm que fazer? Deixar o like, se inscrever no canal, se tornar membro, porque membro dá dinheiro pro professor, o professor precisa de dinheiro, o professor é pobre, né? O pessoal do YouTube, quando eles se tornam membro, eles pagam o meu pão de queijo do café da manhã que vocês me veem comendo todo dia. Então, é importante que você se torne membro caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube. É isso, tamo junto, até o próximo vídeo.